Adriana, para falar para a gente a respeito do seletivo. Nós já anunciamos aqui através da Rádio Sorriso, já anunciamos também através das redes sociais, a Prefeitura também já divulgou, né, no site e nas redes sociais sobre a alteração da data do seletivo. Bom dia, secretária. Bom dia aos ouvintes. Secretária, foi alterado essa data em virtude da morte, né, do Gerson Bícego, mas os locais continuam os mesmos? Como que vai funcionar? Isso, nós alteramos a data da prova objetiva, mas com os mesmos locais e horários. Então, o que previa lá no edital 005, que era o edital dos locais e horários, se mantém. E também a prova de títulos, que já estava prevista para o dia 26, se mantém no dia 26, no período da tarde. Aí. Essa prova de título é para quem tem formação e... Isso, para os cargos de nível superior. Uhum. Então, os cargos de técnico, que são os cargos de nível médio, farão a prova objetiva à tarde. E eles não têm prova de título, né? E os professores, psicólogos, assistentes sociais que têm prova de título, farão a prova objetiva de manhã e a prova de títulos à tarde, lá na sede do Senfor, na Tancredo Neves 144. Do lado do supermercado. Ali, isso, né? Do lado do supermercado Real. Tá certo. Secretária, se surgir outras dúvidas, a gente vai falando com você e você vai nos informando também. Mas, de qualquer maneira, está previsto, então, para o próximo final de semana, né? Isso, as 2 etapas da prova. Beleza. Agora, mudando de assunto, já tem alguma resposta com relação aos kits escolares, que foi mudado para o Vale Escolar? Isso, mudamos o nome, né? Mas a lógica continua a mesma. Né? Então, são esse valor que as famílias irão receber a partir de quais são os critérios. Os beneficiários de Bolsa Família ou lá na assistência social, eles têm um cadastro de baixa renda também. Então, essas pessoas que recebem até meio salário mínimo e que não são beneficiários também serão contemplados. Então, essa é a regra geral. Casos específicos serão resolvidos depois do retorno das aulas, que sempre sobram alguns casos que não são previstos na regra geral, né? Entendi. Uma outra situação, que daí as pessoas já começaram a falar, mas eu vou aonde? Como que eu dou entrada nesse pedido para o material escolar? Isso, então o primeiro passo é estar com esse cadastro atualizado, né, cadastro único, que são dos usuários do Bolsa Família, dos beneficiários de Bolsa Família. O CAD único? Isso, atualizado, isso é na assistência social. Para os que são de baixa renda, mas que não são os beneficiários da Bolsa Família, a assistência social também vai emitir um documento que comprove que essas famílias também precisam desse auxílio, né? Depois disso, lá na última semana do mês, que começa no dia 27, né? 27. Isso iniciará nas escolas, então, a distribuição desse papel que é esses vales, né? E esse documento dará direito das famílias comprarem. Aonde eles podem comprar? Nas livrarias que forem credenciadas. Então, a gente vai divulgar, as escolas também estarão divulgando isso, as papelarias que se credenciarem, elas terão a possibilidade de vender. A conferência e também o pagamento oficial será feito pela prefeitura, no caso, né? Esse vale não é um dinheiro, é um documento que dá direito para compra. Entendi. Inclusive, quando a pessoa já fez todo o cadastro, atualizou tudo, aí vai, a partir da outra semana, retirar esse vale. Lá mesmo na escola, ela já vai saber quais são essas empresas. Isso, já estará a lista lá nas escolas de quais são as papelarias que estão aptas a vender. Né? Raíssa? Questionaram se os uniformes também serão distribuídos. Isso, os uniformes são outra organização, né? A gente já tem uma licitação para uniformes e já temos alguns também. Então, os uniformes, as crianças começam a aula. Nessa primeira semana de aula, os diretores e coordenadores e professores, enfim, já conhecem as famílias, né? Então, eles vão avaliar. Muitas provavelmente ainda terão uniformes que receberam durante o ano passado, mas não serve mais ou não tem mais uniforme, as escolas também entregarão. Mas só que daí é o próprio uniforme, não é um vale, né? Eles vão receber a roupinha mesmo. A camisetinha mesmo. Uhum. Algo mais, Raíssa, para falar? Secretária, essa situação, por exemplo, do Vale, gerou bastante questionamento, né? Por quê? Porque as pessoas, como você bem disse, né, não é exatamente um dinheiro. As pessoas ficaram preocupadas, principalmente porque, assim, algumas famílias, algumas pessoas têm uma noção de educação financeira, outras não.
Então, ficou-se com aquele receio de que a pessoa responsável pelo aluno, né, pela criança, acabasse não comprando o que realmente ia usar e comprando outro produto, e depois lá na frente a criança ia estar faltando caderno, faltando algum material. Isso até para... A gente sabe que a maioria são muito conscientes, mas existem os que não têm tanta consciência. Para resolver isso é que a gente tem esse cadastro das papelarias. Então, elas têm um compromisso conosco de vender somente os materiais escolares do kit. O pai, eu queria comprar lá, um anzol. Não pode. Com esse vale, a gente não vai pagar a papelaria se ela vender um material que não é o material escolar, né? Entendi. Questão dos valores. Esses valores vão mudar de acordo com a série que a criança vai fazer. Isso. Algumas crianças, por exemplo, precisam de um caderno, outros precisam de 4 cadernos. Então, depende de qual é o tipo de material que eles precisam, quantitativo, terá um valor, oscilando entre 100 e 200. Um exemplo, secretária, é o vale R$200. O pai foi lá, escolheu um material mais em conta para o filho, deu 150. Ele não vai ter esses 50 de volta, né? Não vai ter esses 50. 50 fica de crédito. O que o pai pode fazer? Ele tinha um caderno lá de R$10, não sei os valores exatamente, mas é um caderno básico. Mas ele quer dar um agrado maior para o seu filho e comprar um caderno de personagem, né? Uhum. A gente que tem criança sabe que eles gostam desses personagens. Homem-Aranha, então, isso, essas coisas. Ele pode comprar um caderno mais caro. Ele não pode deixar de comprar. Ele pode comprar um material de melhor qualidade e, por consequência, mais caro. Então, ele tem que assegurar a quantidade dos materiais que já está na lista do filho dele. Exatamente. Aí, como as papelarias também têm uma concorrência, de repente, em algum lugar vai sobrar um dinheirinho. Eu posso comprar uma lapiseira? A lapiseira não está no kit, está lápis? Pode. De repente, a lapiseira custa 10. Eu posso pagar 5 porque sobrou do vale e dar 5 porque eu economizei e tenho esse dinheirinho? Pode também. O que não pode é deixar de comprar aquele kit básico ou comprar outras coisas que não seja material escolar. Interessante. Secretária, mandaram aqui, só reforçando. Bom dia. E quem não tem cadastro da Bolsa, tem mais de 3 filhos, pode estar recebendo? É só quem está no CAD único, né? Isso. Ou esse grupo de pessoas, que não é um grupo muito numeroso, que a assistência social tem esse cadastro. Agora, que é o baixa renda. Isso, que é o baixa renda. Agora, são as exceções. Então, talvez esse seja o caso das exceções. A regra geral é essa. Talvez essa família recém chegou na cidade e não tem tudo isso ainda, as escolas vão avaliar isso e a gente tem uma quantidade de materiais de reserva que nós vamos atender casos específicos, que não tem nem o cadastro único e também não são nesse cadastro de baixa renda. Tem algumas situações também de pessoas que são estrangeiras, que as crianças são estrangeiras, elas automaticamente, se não estiver regularizadas ainda no país, não conseguem fazer parte, por exemplo, de benefícios do governo. Exatamente. E esse é um caso à parte. Isso, essas são as exceções que a gente vai tratar. Daí sim, esses vão receber o kit, o material mesmo, o caderno, a mochila, que é da secretaria que já adquiriu ano passado, e a gente vai continuar essa distribuição para atender esses casos. E os livros didáticos, já chegou? Sim. Ou tem uma previsão de quando começa a entregar? Os livros didáticos, que é do programa de livro didático, eles chegam algumas séries anualmente, algumas séries a cada 3 anos. Esse já está ok. E o que eles chamam de apostila também, né? Uhum. Está chegando até o dia de iniciar as aulas, já estarão nas escolas, que são crianças do 3º ao 9º ano. Bacana. Com relação a contratação, o pessoal estava mandando mensagem para o pessoal que é estagiário. Como que está sendo feito isso? Então, o pessoal da secretaria já tem esse cadastro. Se alguém não trabalhou durante o ano passado, então não está cadastrado, precisa levar o currículo na secretaria. É importante que os currículos tenham o contato correto, porque é através do telefone que serão chamados. Nessa semana, as meninas lá do Pedagógico estão organizando isso. A organização que já acontecia, que a gente vai dar continuidade, trabalhou ano passado na escola, teve uma avaliação positiva, permanece. A escola, então, teve um ano para avaliar a gestão da escola e passam para nós. Mas sempre tem vagas novas, porque são contratos de, no máximo, 24 meses. Não pode ser mais do que isso, porque isso prevê a lei dos estagiários, né? Entendi. Os estagiários têm que ser na área só da educação ou pega estagiário para outras áreas, como na área administrativa, por exemplo?
Tem, a gente tem vaga também, inclusive, para as secretarias de escola, né? Mas na nossa ordem, a grande maioria são para atender crianças, ou especiais, ou da educação infantil. Então, dentro das prioridades, a primeira condição é estar cursando pedagogia, que é o curso que é ligado já para preparar, para atender as nossas crianças, que são pequenas, né? Segundo, uma outra licenciatura que não for pedagogia, matemática, ciência, qualquer outra licenciatura. Em terceiro momento, os profissionais da psicologia e da fisioterapia, que em alguns casos específicos também eles têm uma habilidade de lidar com as crianças. Depois disso, outras habilitações. E, por último, se for de ensino médio. Essa é a organização, os critérios de atribuição, né? E o principal critério é gostar de criança. Isso, essa é a obrigação, né, na verdade. É feita uma entrevista para os novos, que a gente ainda não conhece, explicado, porque nem todos têm essa aptidão, né? Às vezes a gente pensa no emprego, mas o emprego, quando é assinar papéis ou preencher papéis, ele talvez pode ser só emprego. Lidar com criança não pode ser isso, tem que ter amor envolvido. Secretária, Exatamente. além do curso superior, curso técnico, pode enviar o currículo para contratação? Estou perguntando aqui, faço curso técnico em secretariado, se eu levar meu currículo na secretaria, eu posso conseguir uma vaga? É uma contratação de emprego normal, pode e não pode, mas o curso técnico também está disponível para levar o currículo também lá. está dentro, estando estudando, não sendo, o que não pode, às vezes acontece que, eu faço curso de inglês, esses cursos que não são cursos de capacidade, ou técnico, ou licenciatura, ou graduação, ou ensino médio, não pode, mas qualquer um dos outros, sim, pode. Bacana. Bom, acho que a gente esclareceu bastante dúvida aqui, né? É interessante a gente sempre estar atualizando, né? Porque muitas vezes você vem aqui e fala, quando passa 2 dias o pessoal está questionando novamente, né? Mas eu acho que ficou bem esclarecido, né, Raíssa? Principalmente essa parte aí do vale escolar, né? Que não é mais o kit escolar, para que as pessoas entendam e tirem aquele receio de que, né, o pai e a mãe não vai conseguir comprar o material adequado, né? Isso, eu quero, inclusive, quanto a isso, tranquilizar principalmente as famílias. Qual é a pretensão com essa mudança, né? Para nós, talvez seria mais cômodo entregar o material do que lidar com tantas variáveis assim. Sim. É dar o direito das crianças, mesmo as carentes, escolher. Então, eu posso ir na papelaria escolher o meu caderno, posso escolher o meu lápis. Quando é por licitação, todo mundo sabe que vem o pacote fechado e todo mundo igual. Então, a gente tem várias pesquisas que dizem que quando essa individualidade é respeitada, inclusive o processo de ensino-aprendizagem também é mais eficiente. Mais democrático. Isso, os pais podem ficar tranquilos, vai dar tudo certo, todas as exceções a gente vai resolver com carinho e ninguém vai ficar sem material escolar por não ter condições de comprar. Perguntaram aqui, está incluso a mochila? Está inclusa a mochila e o estojo também. Bacana, então. Acho que é isso, né? Muito obrigada, Adriana, pelos esclarecimentos, né? E, mais uma vez, deixamos sempre os microfones da Sorriso FM disponível para você, para qualquer situação, esclarecimento, tá? E desejamos aí que você realize um bom trabalho. Obrigada. Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas aos professores que retornaram hoje nas unidades. Já está tendo treinamento lá? Isso. Hoje tem um treinamento com as professores de educação infantil, mas temos uma programação dos próximos 15 dias. Todos os professores têm aí o cronograma de formação, boas-vindas, que a gente tem um ano que começou com uma notícia muito triste, que a gente ainda está se recuperando, mas que tenhamos força para lutar com fé. Eu particularmente tenho fé e que Deus vai nos abençoar e dará tudo certo.